Vem, Natan. Amém. Começar a nossa live. Já são 19 horas e 29 minutos. Hoje eu quero fazer uma live bem objetiva, bem com tempo reduzido. As outras estão ficando muito prolongadas e fica até um pouco mais difícil para assistir. Mas nós vamos estar fazer uma live mais temática, mais reduzida no tempo, para assim a gente conseguir levar uma mensagem num tempo mais reduzido. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor Júnior, Márcia que está chegando agora. E nós vamos meditar nessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 26, a parte A do versículo. Nós vamos estar meditando nessa palavra. Se encontra em Provérbios 23, versículo 26. Pai do Senhor Deusa, minha prima, manda meu abraço a Leninha. Estamos orando por ela e hoje nós vamos orar aqui, né, nesse momento. Daqui a pouco, após a live, nós vamos estar orando por ela. Em nome de Jesus, nós cremos no sobrenatural do Senhor. E temos tido prova disso. Amém? Então nós vamos dar início já à nossa live, que já está no nosso tempo, às 19 horas e 31 minutos. E o texto que nós vamos estar meditando, conforme eu já disse, é Provérbios capítulo 23, versículo 26, onde o texto está dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. Vou ficar só nessa parte A do versículo. Provérbios 23, 26, parte A, onde: Filho meu, dá-me o teu coração. É uma petição, onde o texto sagrado, aqui escrito no caso por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, onde está escrevendo esta petição: Filho meu, dá-me o teu coração. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração, apresentando esse momento ao Senhor nosso Deus, para que o Espírito Santo ele possa nos trazer conhecimento, nos trazer entendimento da sua vontade por meio da sua palavra, e assim possamos ser trabalhados, treinados, limpos, enfim, transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, no nome bendito de Jesus, nós damos início, Senhor, a esse momento onde nós estaremos meditando na Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a Sua graça, a Tua direção, a revelação do Teu Espírito Santo. Que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas pela direção, Senhor, e revelação do Teu Espírito Santo. Que todos quantos que estiverem, Senhor, assistindo esta live, ouvindo esta palavra, Senhor, que possa ser alcançado pelo propósito pelo qual ela nos será enviada. E eu creio que a sua palavra sempre é enviada para trazer vida, para trazer cura, para trazer renovo e fortalecimento na fé, Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero apresentar diante de Ti em oração tantos quantos estiverem ouvindo, participando, Senhor, desta live, bem como também todos aqueles que irão, Senhor, em algum momento assistir, ouvir
esta palavra, Senhor, que possa servir de bênção, que venha servir, ó Deus, de graça sobre a vida daqueles que ouvem, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Aqui, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa petição. E a bem da verdade, lendo o livro de Provérbios, nós vamos ver em vários momentos, Salomão sendo inspirado pelo Espírito Santo e trazendo exatamente essa expressão, filho meu, filho meu. Aqui no versículo 26 do capítulo 23, nós vemos que ele está fazendo essa petição, filho meu, dá-me o teu coração. E de maneira que nos outros demais textos, Salomão está trazendo essa expressão, dizendo, filho meu, ouça as minhas palavras, filho meu, guarda no teu coração os meus conselhos, para que te livres do mal. Enfim, ele vai trabalhando esta palavra, direcionando a essa pergunta, a essa condição de filho, onde agora no capítulo 23, versículo 26, ele está fazendo essa pergunta, esta colocação, onde ele faz essa petição, onde nós entendemos que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. O que nós podemos dizer, na verdade, que aqui então não é Salomão falando, é o Espírito Santo nos conclamando, é o Espírito Santo, é o próprio Deus na pessoa de Jesus, também nos fazendo essa petição, filho meu, dá-me o teu coração. Você sabe que lá em Mateus 6, 21, inclusive nós já fizemos uma live sobre isso, se eu não me falha a memória, sobre esse texto. Lá vai estar dizendo, o próprio Senhor Jesus Cristo vai estar dizendo que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O inverso disso também é verdadeiro. Onde está o teu coração, vai indicando que ali está o seu tesouro. Talvez nesse propósito aqui, né, mantendo essa mesma linha, é que o Espírito Santo agora nos convoca e nos faz esse pedido. Dá-me o teu coração. Então aqui nós podemos interpretar, nós podemos conjecturar que o Espírito Santo está nos chamando, nos conclamando a elegê-lo como nosso maior tesouro. A elegê-lo como sendo o principal da nossa vida, aquele que realmente é essencial na minha história, é essencial, aquele que realmente tem valor e pelo qual eu não vou abdicar por coisa alguma. Então, há um propósito em toda esta palavra aqui de Salomão, quando ele chega e fala, filho meu, dá-me o teu coração. E há uma particularidade aqui também que nós devemos atentar para isso, é com relação que o nível de aliança, o nível de intimidade com que o Espírito Santo quer que nós tenhamos com Ele. É exatamente o nível de aliança, de confiança, de comprometimento, de conhecimento, de relacionamento que um pai tem com um filho e um filho tem com seu pai. É nesse nível de relacionamento que o Espírito Santo ele quer que nós tenhamos. E quando eu me refiro ao Espírito Santo, eu me refiro à Trindade por completo. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é isso que Jesus nos diz lá nas Escrituras, lá de João, no Evangelho de João, quando ele fala que aquele que me ama são aqueles que guardam a minha palavra. E aqueles que guardam a minha palavra e me amam são amados do meu Pai. Portanto, assim viremos nós. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e habitaremos nessa pessoa. E aí, de fato e verdade, nos tornamos santuários e templo do Espírito Santo para sermos usados para a glória de Deus. Mas isso só acontece a partir da resposta que o Espírito Santo tem esperado de mim
e de você que está me ouvindo, a esta petição: filho meu, dá-me o teu coração. Aqui Deus quer, está fazendo uma aliança, está nos chamando novamente uma aliança de paternidade, de pai e filho, onde ali Deus vai ser de fato o pai, Deus vai ser de fato o cabeça, Deus vai ser de fato aquele no qual eu vou estar aliançado, firmado e em comunhão e comprometimento com Ele. Isso é muito importante com que a gente entenda essas coisas, porque há alguma confusão, há algumas palavras, né, alguns manejos que trazem alguma confusão. Como, por exemplo, agora já não é nem tanto mais, não está nem tanto mais na moda, isso que eu vou dizer, mas houve um tempo em que se falava muito de paternidade espiritual. Paternidade espiritual. A pessoa está debaixo da unção de outra, né, do apóstolo tal, do pastor tal, e eu particularmente eu não vejo da maneira como se ensinavam, ou de repente ainda se ensina de uma maneira um pouco tanto quanto mais discreta, que esses assuntos assim surgem com o modismo, né? É o tema do momento, aí eles vão batendo, sempre batendo nesse assunto, até que surge um outro assunto. E esse assunto de paternidade espiritual, pelo menos aqui na região onde eu moro, está um tanto quanto calado, parado. Porque na verdade não se confirma, não se firma, porque eu não acredito nesse tipo de paternidade espiritual, onde para que eu seja abençoado eu dependo da unção do outro. E não é bem assim. E eu não quero aqui de forma alguma criar nenhum sentimento, deixar margem para aquele espírito de Coré, né, que se levantou contra Moisés, e que a expressão que Coré, Abirão e Datã usaram, eles disseram assim: não é todo arraial santo, não somos todos santos diante do Senhor, por que só Levi, só Moisés, só Arão pode oferecer incensário diante do Senhor? Não é nesse aspecto que eu estou me referindo. E existe sim uma hierarquia espiritual, a unção sim do pastor, a unção sim do evangelista. Não é isso que eu estou questionando. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou questionando, o que eu estou colocando, é que baseado naquela palavra de Jesus, em que ele nos diz que a ninguém chameis por pai senão Deus, se referindo exatamente a essa questão dessa paternidade espiritual, onde se passa, a menos que eu tenha entendido errado, se passa uma dependência espiritual, ou seja, para que as coisas vão bem na sua vida, precisa que eu te abençoe, porque eu sou pastor, e de repente você está debaixo da minha unção, e só vai funcionar se eu liberar você vai prosperar, e não é bem assim. O que faz um homem, uma mulher de Deus ser próspera no Senhor é o tanto quanto ela se dedica e se santifica e se entrega ao Espírito Santo e se entrega ao Senhor. Aí quem libera a unção, quem vai trazer graça, quem vai trazer bênção é o Senhor Deus. E essa pessoa, lógico, por estar cheia do Espírito Santo, por buscar o Senhor com integridade, por buscar o Senhor com verdadeira intimidade, ela vai discernir as coisas. Ela vai ter discernimento, ela vai ter entendimento, ela não vai viver debaixo de um espírito de rebeldia, de rebelião, ela não vai viver debaixo de um espírito de partidarismo, porque a verdade para ela, o tesouro dela é o Senhor Jesus. Ela não vai se ater a essas coisas, porque o Espírito Santo vai direcioná-la, e ela não vai se aliar e macunar com espíritos de rebeldia, de rebelião, de amotinamento. Não vai participar, porque essa pessoa, ela está debaixo da unção do Senhor. É nesse sentido que soa para mim um tanto quanto estranho essa questão de paternidade espiritual, como se eu ou qualquer uma outra pessoa
estivesse dependente da unção de outro para ter uma unção espiritual, uma bênção. Eu não vejo assim. Tá? Há quem pregue, há quem ensine, mas eu particularmente eu não vejo assim. O que me faz próspero, o que me faz ser um homem de Deus, não é pertencer, entendo o que eu estou dizendo, não é simplesmente fazer parte de uma igreja em que o pastor seja de fato um homem de Deus, né? Onde o ministério sejam de homens cheios do Espírito Santo. Isso é excelente, é maravilha, mas se eu não tiver no mesmo Espírito que eles, não vai resolver de nada. Como o contrário também é verdadeiro. Como o contrário também é verdadeiro. Existem muitos lobos em peles de cordeiro por aí afora, enganando, defraudando o rebanho, mentindo, né, para manter alguma posição. No entanto, não tem bênção, não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus, vivem uma vida profana, vivem uma vida afastada do Senhor, e não tem como abençoar, porque ele próprio não tem bênção da parte de Deus na vida dele. Mas a ovelha, a pessoa que é membro vamos criando essa ilustração, a pessoa que é membro desse determinado ministério, onde o seu líder espiritual, sua cabeça está em pecado, ou pode acontecer de não viver uma vida reta com Deus, mas a pessoa ela é reta na presença do Senhor, o membro é reto na presença do Senhor, busca o Senhor, se santifica, clama ao Senhor e anda em retidão e serve o Senhor com verdade. A bênção do Senhor não será impedida na vida dessa pessoa, porque é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem exalta, é o Senhor quem abate. O Senhor honra a quem tem honra. O Senhor, Ele abençoa a quem Ele quer abençoar. E para isso existem as condições para que Deus venha abençoar. Um exemplo claro disso é no livro de Samuel. Eli, sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, ele já estava debaixo de maldição. Deus já havia dito que o seu ministério iria passar. Deus estava rejeitando ele como sumo sacerdote. Ele contaminou todo o sacerdócio arônico por causa da sua negligência. E, no entanto, Ana foi clamar ao Senhor chorando, né, pedindo um filho. Ele pensou até no momento que ela estivesse bêbada, e ela abriu o coração para ele e disse: não, meu Senhor, eu estou com meu coração amargurado e tal, e conversou com o sumo sacerdote ali, e o sacerdote disse então que o Senhor conceda a petição do seu coração. E no próximo ano, Ana chega lá com Samuel. Entende? Então, Eli estava debaixo de maldição, ele já tinha passado, Deus não era com ele mais, e, no entanto, a bênção foi impetrada e Deus sancionou aquela bênção, não por causa do Eli, mas por causa da integridade e o clamor do coração de Ana. Então, esse é um ponto que eu quero abordar com você nessa noite, para que você entenda o seguinte: na igreja do Senhor não existe guru espiritual. Não existe guru espiritual em que essa pessoa ela vai me representar diante do Senhor. Nós temos sim um representante no céu, sentado à destra de Deus, e esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e que vive a interceder por nós. E a Bíblia diz que Ele sabe se compadecer das nossas dores e das nossas fraquezas, porque assim como nós, Ele foi tentado em todas as coisas. Mas há uma grande diferença. Ele não pecou em nenhuma delas. Mas ele, como homem e como Deus, obviamente, ele entende. Ele conhece a nossa natureza, né? Então ele sabe da necessidade da limitação do nosso coração. Esse é um ponto que eu quero abordar com você nesta live. E eu vou entrar em outra questão que também eu vejo que é muito importante, e logo após, fechando esse assunto, vou fechar esse assunto para nós estarmos orando. Amém? Eu quero fazer algo diferente, né? Você que deseja ter algum pedido de oração, você pode fazer o seu pedido aí nos comentários, certamente eu vou estar vendo aqui, e aí nós vamos estar orando por você e apresentando
cada pedido de oração, ainda que eu não consiga citar nominalmente, mas nós vamos estar apresentando em oração diante do Senhor, ok? Então, esse é um primeiro ponto da questão da petição do Salomão aqui, ou melhor, o Espírito Santo na pessoa de Salomão, falando: filho meu, dá-me o teu coração, onde Deus quer fazer uma aliança perfeita conosco, e que Ele quer ser o nosso tesouro maior, pois onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então Deus, Ele não nos pede muita coisa, Ele só pede tudo, é tudo. Ele nos quer por inteiro, né? Ele nos quer por inteiro. E a outra questão agora que eu quero abordar com os irmãos é com relação ao aliança e aliar-se, focando agora dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja. Existe uma questão muito séria, sobretudo nos dias de hoje, na nossa geração, sobre filhos disfuncionais. Filhos disfuncionais. E a gente percebe que na sociedade tem muito disso. E isso é resultado de pais disfuncionais. Ou seja, pais que não estão exercendo a sua função de pais vão gerar filhos que não conseguem exercer a função de filhos porque não tem referência. Não tem uma referência sadia, biblicamente falando. E nós, trazendo isso para dentro da igreja, a gente vê uma questão triste, principalmente para nós pastores, né? A minha prima também, a Josilene, que é pastora lá no Rio de Janeiro, juntamente com seu esposo, estou vendo aqui que ela está assistindo, ela vai entender, e os demais pastores que estão vendo, vai saber direitinho na pele o que eu vou dizer aqui. Pegando exatamente essa palavra de Salomão aqui: filho meu, dá-me o teu coração. É sobre aliança. Essa mesma aliança que o Espírito Santo quer fazer conosco enquanto membros do corpo de Cristo, nós pastores precisamos que os membros da igreja aprendam e entendam o que é aliançar-se com o seu pastor. O que é ter aliança com o seu pastor? Porque há uma diferença entre aliança e aliar-se. Entre aliançar-se e aliar-se. Aliança é um pacto. Aliança é um comprometimento que vai além de papel, além de interesses, né? A gente vê um exemplo claro de aliança, o casamento. O que sustenta o casamento, na verdade, não é o papel que é assinado lá no cartório. Tem muita gente enganada. Pensa que casou porque assinou aquele papel lá. Não é isso. É todo um comprometimento, a uma aliança, a um vínculo que não é às vezes percebido com os olhos. Vai muito mais além do que isso. Outro exemplo claro de aliança, e no sentido de filhos e pais, daí eu quero chamar a sua atenção, é a razão pelo qual eu citei a questão da paternidade espiritual, porque é uma linha muito tênue, separando isso que eu estou colocando aqui da questão da paternidade espiritual. Por isso que eu fiz questão de colocar a minha visão, meu entendimento com relação à paternidade espiritual, para que você entenda isso aqui. Porque aliançar-se é comprometer com a causa junto, é ser um, é andar em unidade, independente de. Muitas pessoas, por não entender aliança, qualquer coisa é divórcio. Ou às vezes a coisa é séria, é divórcio. Porque não consegue entender o que é aliança. Aliança era para aquilo que dá certo e para aquilo que dá errado. Se eu estou aliançado com a minha esposa, tudo que der certo nós estamos juntos, mas tudo que dá errado nós estamos juntos, nós vamos chorar juntos, nós vamos padecer juntos. Se der certo, amém, nós vamos nos alegrar juntos, nós vamos prosperar juntos. Né? E a gente vê que
no meio cristão, sobretudo o cristão evangélico, que a igreja, se houve época que a igreja entendeu isso, ela está perdendo isso. Essa é a razão de haver uma rotatividade muito grande nas igrejas. Membros pulando de igreja para igreja e que na verdade não acrescenta nada no reino, é só crente mudando de endereço e correndo o risco de perder a sua salvação ainda, perder a salvação, porque eu não sou da linha calvinista, eu creio na linha, nesse ponto da perda de salvação, eu sou mais armínio do que calvino, né? Enfim, isso aí é outra coisa. E aí a gente percebe que os membros das igrejas, eles não conseguem entender isso, ou não querem entender isso, né? E sobretudo quando o pastor repreende, quando o pastor chama a sua atenção em amor, ou tem que usar de autoridade, fica tudo arrupiado, deixa de ser o pastor, deixa de ser o amigo, deixa de ser e começa a tentar de alguma forma caluniar o pastor, defamar a vida do pastor, porque não entenderam o que é aliança. E quero deixar uma coisa bem clara aqui, pastor nenhum precisa de aliados em se tratando da sua casa. Você não busca aliados dentro da sua casa, porque todos que estão na sua casa têm que estar puxando a corda para o mesmo lado. Jesus disse que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida ela cai. Então, nesse mesmo espírito em que o Espírito Santo nos chama, filho meu, dá-me o teu coração, eu entendo que há uma necessidade que a igreja entenda que os pastores precisam de filhos, e não de aliados, não de bajuladores, não de pessoas para que se faça, venha aliar-se, e uma diferença de aliar-se e aliançar-se é que está aqui, eu me alio em algo que me é comum, algo que eu desejo lá na frente. Se aquilo que eu desejo não for alcançado, eu abandono aquilo ali, acabou e tchau. Aliança não. Um exemplo claro dessa filiação, desse filho meu, dá-me o teu coração, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus está lá no Getsemane, ou Gemane, né? Lá no Jardim das Oliveiras, e em Mateus 26, 39, ele está lá, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu desejo, mas sim como o Senhor quer. Às vezes as coisas doem, as pessoas correm. Às vezes o pastor dá uma palavra dura, pronto, como já não soa mais da maneira como ele gostaria de ouvir, acabou ali, deixou de ser aliado. E eu vou repetir, pastor nenhum busca aliados dentro da sua casa, porque os que estão na sua casa precisam ser um com ele. O coração do membro precisa estar alinhado ao coração do pastor. Pastor não é só para apagar fogo, não. Pastor não é só para ficar apagando fogo de carnalidades, de tolices, de escolhas mal feitas. Pastor não é só para ficar encarando demônio e saindo literalmente no braço muitas vezes, e eu tenho experiência disso com demônios, por causa de membros pirracentos na igreja, não. Pastor não é para isso, não. Então, quando a igreja entende que precisa haver essa aliança e obedecer à voz do pastor, porque tem muita gente, há um espírito de estranho nessa geração, que são pastores de si mesmo. O pastor dá uma direção, a pessoa, não quero não é isso que não, e fica bicuda com o pastor, desobedece, quebra a cara, e depois o culpado é o pastor. Depois o culpado ainda vem ser o pastor. Então eu quero passar para vocês o seguinte: o que nós pastores precisamos é de filhos, crentes que tenham um coração de filhos, crentes que entendam o que é ter aliança no ministério.
Não é só enquanto está tudo bem, não é só enquanto eu concordo com isso, não é só enquanto eu entendo isso, não. É por momento bom, é por momento ruim, é por momento de dor e é por momento de bonança. É para aquilo que eu estou entendendo e para aquilo que eu não estou entendendo, porque filho confia no seu pai. Vou te dar um exemplo. Gênesis 22 fala de Gênesis, lá em Gênesis 22 fala de Deus chamando Abrão para oferecer Isaac como em sacrifício. Oferecer Isaac em sacrifício. O texto sagrado de Hebreus diz que Abrão, ele ofereceu Isaac em sacrifício. Você sabe por que ele ofereceu? Porque ele confiava no seu pai que é Deus. A paternidade de Abraão era perfeita. E no seu coração ele dizia: meu pai vai ressuscitar esse menino das cinzas, porque ele confirmou, ele é fruto de promessa e Deus não volta atrás. Vou fazer que vai dar tudo certo, estou descansado no Senhor. Ele não agarrou o Isaac e ficou: não, Deus, não, isso não é de Deus, isso não pode ser de Deus, isso é loucura, não, isso não, vou fazer. E foi fazer. E tem mais, o próprio Isaac. Irmãos, a gente vê o texto, dá a impressão que o Isaac era um menino de 10 anos de idade, 5 anos de idade. Isaac era um homem que tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos de idade quando ele foi para o Monte Moriá para ser oferecido em sacrifício. E você não vê ele oferecendo resistência nenhuma. Muito pelo contrário, ele se entregando. Por quê? Ele tinha uma aliança com seu pai. Ele confiava no seu pai. Então a igreja precisa ter e buscar. Se você não tem entendimento dessas coisas, busca que o Espírito Santo vai trazer. Eu não estou dizendo aqui que se deve loucamente obedecer cegamente. Não é nada disso que eu estou dizendo. Por isso que eu citei aquela questão da paternidade espiritual anteriormente. Mas a igreja precisa aprender o que é aliança e honrar os seus pastores, honrar a palavra do seu pastor, saber e confiar que o Espírito Santo está na vida do pastor. E mais do que isso, orar pelos seus pastores com coração, orar com sentimento, orar com verdade, chorar na presença de Deus e abençoando a vida dos seus pastores. E não emprestar língua para Satanás para ficar falando um monte de besteira, um monte de bobeira, como se um pastor estivesse alucinado. Entende isso? Então, irmãos, guarda essa palavra aí no seu coração. Não peque contra o Senhor. Não peque. Ouça aqui a petição do Espírito Santo, caso você não tenha feito ainda. Filho meu, dá no seu coração. O Espírito Santo, o Senhor quer ter uma aliança de filho, de pai e filho com você e quer cuidar de você. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele. E nós, pastores, precisamos de filhos. E a minha oração nessa noite é pedindo ao Senhor: Senhor, me dá filhos. Eu quero filhos, eu preciso de filhos. Como fez a oração: dá-me filhos, senão eu morro. Como está escrito. Eu preciso de filhos que realmente se alienciem, que realmente confiem, que realmente intercedam com integridade, com o coração íntegro na presença do Senhor. Amém? Então guarda essa palavra aí no seu coração. Nós vamos estar orando. Como eu disse, hoje eu estarei orando pelos pedidos de oração. Eu já vi aqui que a minha prima lá no Rio de Janeiro, a Leninha, ela pediu oração. Nós vamos estar orando por ela. Pelo menos foi aqui eu consegui perceber aqui. E nós vamos estar orando pela sua vida. E eu creio no sobrenatural de Deus alcançando ela lá. Essa enfermidade que está no seu corpo, o Senhor pode tirar. O Senhor pode tirar, e eu acredito que Ele quer tirar. Então nós vamos estar orando, entregando esse momento ao Senhor e todos os pedidos de oração diante do nosso Deus. Amém? Você coloque a mão sobre o seu coração, você que quer receber esse momento de oração sobre o seu coração. De repente você tem alguma enfermidade que você queira
pôr a mão sobre essa enfermidade, não é sua enfermidade, sobre essa enfermidade. E nós vamos estar orando no poder do nome do Senhor Jesus. E eu creio na autoridade do nome do Senhor e no poder do Senhor para te alcançar aí aonde você está. E o milagre acontecer agora. Não é amanhã não, é agora, no momento da oração. Amém? Então nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Como eu disse aqui, Senhor, dá-me filhos. Em nome de Jesus. Dá-me filhos, ó Deus. Assim também dá-me graça e entendimento para saber cuidar desses filhos. Amém, meu Deus. Para saber trazer alimento, para poder trazer alimento espiritual para os filhos que o Senhor confiar a mim. Pai, no nome bendito de Jesus. Eu sei que o Senhor já tem me dado alguns, Pai. Amém, meu Deus. E eu quero mais e mais, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro, sobretudo, ó Deus, em primeira mão, pelos membros da igreja no qual o Senhor tem me confiado pastoreio. Ó Deus, para que os meus irmãos entendam, Senhor, esta palavra. Senhor, e entendam, Senhor, o poder de uma aliança, quando uma igreja trabalha e funciona, Senhor, na unidade com o seu pastor. Pai, no nome bendito de Jesus, ó Deus, eu quero abençoar esse rebanho que o Senhor tem confiado a mim. Que a graça do Senhor alcance a cada um deles, a cada um dos meus irmãos e irmãs, que o seu coração e a sua fé sejam fortalecidos e guardados no Senhor. Ó Deus, nesse tempo de pandemia, onde nós temos pouco tempo, Senhor, de congregação, de reunião, para podermos, ó Deus, estreitar os laços fraternais. Ó Deus, eu peço, Senhor, guarda o coração, Senhor, destas ovelhas, Senhor, para que elas não se percam, para que elas não desanimem, Senhor, para que elas não se esfriem espiritualmente. Antes, Senhor, venha ouvir esta voz, a palavra do Senhor: filho meu, dá-me o teu coração, e se rendam plenamente ao teu Espírito Santo, meu Pai, no nome bendito de Jesus. Senhor, eu quero apresentar a oração que foi apresentado aqui nesta noite. Eu quero apresentar a vida da minha prima, Senhor, Leninha, ó Senhor, que se encontra acamada, Senhor. Põe as tuas mãos sobre ela agora. Senhor, eu quero no poder do teu nome repreender esta enfermidade. Eu peço ao Senhor, ó Deus, envia do poder do Senhor sobre ela agora, Senhor, e vai destruindo, Senhor, pela raiz todo este mal, em nome de Jesus, Senhor. Arranca agora pela raiz, ó Deus, toda esta enfermidade, Senhor. Eu quero abençoá-la com a vida que vem do Senhor, ó Deus. Traz sobre ela o renovo do Senhor, traz sobre ela a saúde da parte do Senhor, ó Deus. Assim eu abençoo a vida da minha prima, meu Senhor, no nome bendito de Jesus. E desde já, Pai amado, eu te agradeço pelo sobrenatural do Senhor, eu te agradeço pelo milagre, eu te agradeço, Senhor, por ser o nosso Deus e por ouvir o clamor do seu povo, Senhor, no nome bendito de Jesus. E eu quero apresentar, ó Deus, cada pedido de oração, Senhor, aqui, Pai, que o Senhor venha prover, Senhor, e operar o sobrenatural, o milagre do Senhor, ó Deus, sobre cada vida, meu Senhor, no nome bendito de Jesus. Senhor, aqueles que precisam de renovo, que sejam renovados, ó Deus, agora, pelo teu Espírito Santo. Aqueles que precisam, Senhor, de uma porta aberta no emprego, Senhor, que o Senhor venha abrir em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu quero abençoar, ó Deus, a cada um dos ouvintes, a cada um dos irmãos, ó Deus, que estão ouvindo esta palavra nesta noite, Senhor, que sejam alcançados pela destra do Senhor, ó Deus, conforme a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, te dê uma noite de paz, te dê uma noite de bênção, receba o seu milagre, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida aí, na sua casa. Quero mandar aqui um abraço muito forte aos meus primos aí no Rio de Janeiro, a minha prima Deusa, a minha prima Leninha, a minha prima Josi, a todos vocês. Fiquem debaixo da bênção do Senhor e a paz do Senhor esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.